num tempo em que o sangue valia menos que o trigo, e a vida era uma moeda de troca mais barata que o pão. Dois seres ancestrais observavam a humanidade consumir-se nas chamas de sua própria criação. O campo de batalha estende-se como uma ferida aberta na terra. Corpos jaziam como sementes malditas, que nunca germinariam. E no centro daquele inferno, uma mesa foi posta. Zeus, o senhor das tempestades interiores, aquele que os homens chamavam de mau, enviou um mensageiro às sombras. Diga ao meu irmão de luz que o convido para um banquete, que venha testemunhar comigo o espetáculo final. Lúcifer, o portador da luz, aquele que os homens chamavam de bem, aceitou, pois ele compreendia que luz e sombra são filhos do mesmo ventre cósmico. A mesa era de carvalho antigo, coberta por toalhas de linho branco. Uma ilha de civilização num mar de barbárie. Taças de cristal refletiam incêndios distantes. Frutas douradas e vinhos rubros contrastavam com a cinza que caía como neve negra. Lúcifer sentou-se. Seus olhos, dois sóis apagados pela tristeza, fitaram Zeus. Preparaste um festim no Vale da Morte, irmão. Que mensagem pretendes transmitir? Zeus sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo trovão e sussurro. Que somos ambos impotentes, querido inimigo. Que o nosso eterno conflito é menos que poeira diante da tempestade que os humanos criam dentro de si mesmos. Enquanto um soldado agonizava a metros da mesa, Zeus ergueu sua taça. Observa, Lúcifer, tu lhes deste a razão, a capacidade de escolher, e o que eles escolhem, a destruição. Eu apenas lhes mostro as consequências de suas próprias decisões. Lúcifer cortou um figo ao meio, sua voz como brasa sob gelo. Confundes liberdade com abandono. Zeus, o livre-arbítrio é o maior presente e a maior maldição. Não posso forcar-los a escolher a luz, assim como tu não podes forcar-los as trevas. Eles são os arquitetos de seu próprio apocalipse. Um grito ecoou. Uma mãe chorava sobre o corpo de seu filho. Zeus bebeu longamente. Deveríamos intervir, descer como tempestade e fogo, forçar a paz através do medo? E que paz seria essa? Respondeu Lúcifer, seus dedos brancos apertando a taça. Uma paz de escravos. O homem que não escolhe a bondade por vontade própria não é bom. É apenas obediente. E a obediência forçada é primeirmã da tirania. Então os deixamos arder? Deixamos que escolham. É tudo o que podemos fazer. Os dois seres imortais comeram em silêncio, enquanto o mundo queimava. Cada mordida no pão era acompanhada pelo som de espadas. Cada gole de vinho, pelo choro de órfãos. A ironia não escapava a nenhum deles. Um banquete digno de reis, servido no altar do sofrimento humano. Sabes o que mais me entristece? Murmurou Zeus, pela primeira vez sem máscara. Não é a guerra. É que eles têm tudo para serem magníficos. Dentro de cada um há uma centelha capaz de iluminar galáxias, e escolhem apagá-la. Lúcifer assentiu lentamente. O ego, a intolerância, a imaturidade de crianças que se recusam a crescer. Preferem ter razão a ter paz. Preferem destruir o outro a construir juntos. E nós? Perguntou Zeus. O que somos nós se não espelhos de suas próprias escolhas? Eu existo porque eles me criam. Tu existes porque eles te desejam. Somos tão prisioneiros quanto eles. O sol nasceu vermelho. Não de esperança, mas de sangue evaporado. Os dois seres levantaram-se da mesa. Imponentes, magistrais, poderosos e absolutamente impotentes. Zeus olhou para o campo de destruição. Acabou, não acabou? Este é o último capítulo deles. Lúcifer caminhou entre os corpos. Sua luz não aquecia mais ninguém. Eles tinham tudo, irmão. Tinham-se uns aos outros. Tinham o mundo. Tinham o tempo. E escolheram isto. O último humano morreu ao pôr do sol, agarrado a uma bandeira cujo significado já não importava. E os dois deuses, bem e mal, luz e sombra,
caminharam juntos para longe daquele mundo vazio, pois sem humanos para escolher, ambos deixavam de existir. No grande teatro do cosmos, a humanidade subiu ao palco com todas as ferramentas para escrever uma epopeia de luz. Mas escolheu a tragédia. Não foi Zeus quem os destruiu. Não foi Lúcifer quem os abandonou. Foram eles mesmos, prisioneiros voluntários do ego, da intolerância e da recusa em amadurecer. Pois no final de todas as eras, andaremos sempre de mãos dadas, com a nossa própria essência. O orgulho, que prefere morrer a ceder. A intolerância, que prefere odiar a compreender. E a imaturidade, que prefere destruir a construir. O bem e o mal observam. Mas são os humanos que escolhem. Sempre foram. E assim, sempre serão. Até que não sejam mais nada. Os deuses já partiram. A mesa está vazia. Agora a pergunta fica contigo. Que tipo de humano queres ser? O que destrói por orgulho ou o que constrói por amor? Deixa nos comentários a tua visão sobre esta fábula. E lembra-te, o bem e o mal observa. Mas és tu quem escolhe. Obrigado por assistir.